Estava conversando aqui com o Vitor, que veio do Advai, tá estudando o Seixonoe também lá em Piracicaba, e ele vai dar aula, né, dos conceitos do Seixonoe, porque é muito, muito parecido com o Joel e com o Advai. Seixinoye? É, Olha, quando eles, eu era pequena eu lia bastante coisa da Seixinoye. então, e ele tá me explicando que ele vai dar aula para jovens lá, né? Acho que ele entrou aqui de É, novo. legal. Vanessa, Oi. desculpa, é que meu cachorro estava brigando lá no fundo, eu fui ver o que você falou da Seitinoye? Então, o Vitor, que está aqui, ele veio do Advaita, do grupo aqui do Advaita Vedanta, mas ele vai ensinar Seishonoe lá em Piracicaba para jovens. Ah, que legal, eu sou da Seitinoye também. Então, ele vai dar aula lá e ele estuda o Osho também, né? Ah, Mas se identificou bastante com o conteúdo da Seishonoe, então vai fazer multiplicação lá, né? Vai multiplicar lá para o pessoal jovem. inclusive, há 11 anos eu sou da Seitinoye, mas eu comecei a entender melhor, mais profundamente, depois do estudo do Joel. Não sei por quê, É mas interessante. parece que mostrou. É a mesma coisa, mas eu tive um entendimento diferente, parece, eu não sei. Mais claro, né? Parece que dá uma abertura, É, assim, né? Se tira é, um véu, assim, é bem interessante, né? é, é bastante interessante, mas eu gosto muito, o ensinamento eu encontro mesmo muita semelhança. Inclusive, minha filha É, está lá em Luna, no seminário da Seitinoye, ela tem 16 ai, anos, que legal. mas o Eu ensinamento é tenho, muito. eu tenho uma, eu tenho uma cliente que faz psicoterapia comigo, ela e o filho, né? E ela é da Seixinoe também. E ela adora, assim, né? E me traz incenso da Seixinoe e eu gosto, né? É, mas eu realmente, depois do Joel, de 2 anos para cá, que eu tive um entendimento melhor da Seitonoye. Da E eu conheci Seixinoe. o Joel dentro da Seitonoye, assim, de uma amiga. E se você pegar o, né, Marizilda, a data de nascimento do fundador, ele nasceu um ano depois do Joel. É, do Masaharu, né? Não, eu não sabia disso. Ele nasceu um ano depois. Olha que interessante. E o Ramana Maharaj nasceu, acho que 6 anos antes do Joel. É, Porque o Joel teve contato com o Ramana, né? é, Teve ali, talvez não muito, porque naquela época, não sei como é que era questões de viagens ali para eles, mas ele esteve, acho, mais de uma vez com o Ramana Maharaj, né? E aí você pega esse, olha só, né? O movimento que foi feito energeticamente ali para trazer naquela época essas consciências. A gente não para pensar, né? Veio uma leva de gente boa, assim, né? Num período de tempo, assim, muita batendo, né, as ligação. datas ali, pouca diferença entre um e o outro. E depois eu comecei a fazer associação. Nossa, parece que eles combinaram, né? Vamos, É vamos verdade. todos juntos. Então, e aí eu estava conversando aqui com o Vitor sobre a mente, e o Joel fala muito da mente incondicionada e da mente condicionada. A condicionada está ligada ao ego, está ligada a essa limitação humana, né, que a gente experimenta aqui, e depois vai fazendo o movimento para a mente incondicionada. E tudo é mental, né? E aí você pega a Seishinoe, aquela questão, né, da projeção da doença, do corpo, etc. E tal, é a mesma coisa que Joel fala,
É a mesma coisa que o Curso em Milagres fala, que tudo está dentro da mente. Estava até falando agora para ele, né, da frase, né, que a gente utiliza aqui para curar algumas coisas tão distorcidas na mente, que é imagem, verdadeira, harmonia e perfeição, né? Então, você começa o movimento ali na mente, né, da cura da mente, mas como Joel diz nas obras, a cura da mente não é um processo psicológico, é um processo espiritual. E aí, os outros conhecimentos não duais trazem a mesma. O Curso em Milagres não tem nada a ver com amor, né? É óbvio que tem amor ali porque foi trazido por Jesus, mas ali é total desidentificação com a mente, com não comprar as condições que essa mente nos traz, né? Ir além das aparências, não julgar, né? Não dar poder para os pensamentos que permeiam a mente. Por quê? A mente, ela está sempre em movimento. E ela está sempre projetando, né? Então, ela projeta. Então, nós temos, através dos 5 sentidos, a gente recebe as informações, faz o julgamento, através da mente, condicionada, e é por isso que a gente entra em sofrimento, né? E o Joel, aqui nesse trecho, que ainda faz parte dos estudos que a gente já iniciou, já faz talvez uns 2 meses, né? Ele começa aqui no título, né? A mente incondicionada permanece na consciência da presença. Então, o que ele quer dizer no título? Que é uma mente livre, né? Ela não está escrava de alguma coisa, ela não tem julgamento. E aí ele fala, nessa mente incondicionada, não há movimento para atingir, alcançar ou demonstrar qualquer coisa. Não há movimento da mente fora de si, então ela não projeta. Há uma paz interior e uma quietude interior, uma habitação em Deus. Então, todo o propósito é você transcender essa mente. Não reconhecer que você é essa mente, porque a identificação com essa mente é que nos torna limitado e escravo. E aí aqui ele traz mais uma reflexão, né, de um sentir interno, de uma lembrança que você faz internamente ali, de um reconhecimento aqui na presença, né, no espírito de Deus. Então, não é que você precisa sentar e pronunciar esse texto que ele fala, mas você ter isso como reconhecimento na consciência, né? Então ele diz, né, eu vivo, me movo e tenho o meu ser nele. Então tudo ocorre na consciência. Eu venci o mundo. O mundo aqui fora desapareceu e eu não me preocupo com isso, pois estou vivendo, me movendo e tendo o meu ser nele. Por quê? Porque o mundo é instável, ele é impermanente, né? Ele é transitório, então ele tá se movendo o tempo todo esse mundo aqui. Não tem nada aqui que seja estável, então logo não é real, né? Ele está sendo projetado pela mente. Então, quando a gente entra nesse estado, esse mundo, né? A tendência aqui desse movimento é que eu não mais me sinto ligado a esse mundo. Eu não pertenço mais a esse mundo. Eu não me identifico mais com esse mundo, né? E eu não me preocupo com isso, pois estou vivendo, me movendo e tendo o meu ser nele. Então, eu não vou me preocupar se eu não me sentir conectada com esse mundo, né? Não tem preocupação. Porque, na verdade,
Eu estou no lugar onde eu nunca saí, que é a ilusão de separação. E aí, nesse lugar, né, olha, eu estou vivendo. Então, esse lugar é onde você realmente você experimenta a vida, você experimenta a alegria. E aí ele continua, né? Eu estou habitando nele, habitando em seu espírito. E seu espírito está em mim, pois somos um. Aí elimina, né, a ilusão de separação, a sensação de que ele está num lugar e eu estou em outro. E não há pensamento ocorrendo para um universo externo. Você entendeu? Não há um pensamento projetando para fora. Nenhum pensamento dirigido para um lugar externo, para uma pessoa externa, nem mesmo com o propósito de abençoá-los, porque não precisa. Esse lugar, ele já é tudo que é. Nada falta ali. Aí eu sou um com tudo. Até isso desapareceu. Olha isso. Estou aqui como um homem todo dobrado dentro da mão de Deus. Então, eu entendo que esse trecho dele é para nos fazer ir para a consciência e reconhecer esse lugar. Mas eu, ao mesmo tempo, eu acredito que isso seja um processo. Né? A gente vai saindo desse condicionamento da mente aos poucos. À medida que eu vou desdobrando a consciência através do conhecimento e vou dissolvendo a ignorância, que é a identificação com eu vou me aproximando desse lugar. Então, não precisa ter pressa para fazer isso aqui. Porque qualquer tentativa de chegar a isso aqui por vias imediatas, rápidas, é um controle do ego. Não é natural, né? Porque quem vai fazer esse processo aqui mesmo é o espírito. Eu apenas dou passagem para ele agir, né? É isso que acontece. Vivendo e se movendo nele. Não há mundo exterior. E, no entanto, uma vez que Jesus estava habitando nessa mesma consciência do Pai, todos que tocavam a barra de seu manto eram abençoados. Ele não estava pensando em abençoá-los, porque ele já era um com a presença. Ele não precisava fazer um movimento da mente ali, né? É como se eu tentasse manipular essa presença em determinadas situações para que eu alcançasse essa graça, né? Lembra que a gente falou que a graça ela é espontânea, ela é natural, ela é um descansar no ser? É exatamente isso aqui, ó. Ele havia vencido este momento, ele transcendeu a sua identificação com este lugar e reconheceu a filiação. Ele não estava pensando em alimentá-los, abrigá-los ou curá-los. Ele permanecia em sua consciência da presença de Deus. E então, todo mundo que o tocava, todo mundo que entrava no reino da sua atmosfera, ou aura física, ou mental, era abençoado. Não acho que seria por uma direção consciente de sua mente. Porque isso seria tentar usar Deus e enviá-lo para alguma pessoa. Então é o que a gente acabou de falar. Qualquer tentativa de eu querer fazer alguma coisa para chegar nesse estado, eu estou tentando usurpar o poder de Deus. É natural, né? Ele já estava uno ali na consciência. Então, fluía. Era um fluxo natural. Não, ele estava vivendo na contemplação da graça divina. E então, se alguém, santo ou pecador, o tocasse, seria instantaneamente purificado. Porque na consciência não existe pares opostos, não tem julgamento. Lembra que a gente comentou que luz e trevas são uno? Fazem parte da mesma
configuração, não tem distinção ali, é a mesma coisa. Por quê? Porque a consciência ela não tem classificação, ela é. Então, quando ele contemplava essa consciência, já estava uno, automaticamente, quando alguém tocava nele, não estava tocando diretamente nele, estava acessando a consciência. É o que Joel fazia quando ele curava as pessoas, né? Ele fala que ele dava espaço apenas para o espírito agir, mas ele não sabia o que estava sendo feito ali, ele apenas entregava. Porque, de fato, não é nós que fazemos os movimentos, né? É o tanto de receptividade, de permissão que a gente dá para o espírito agir, né? Deixa eu mais um pouquinho aqui. Este é um exemplo da mente incondicionada repousando dentro de si mesma, o lugar permanente do espírito. Vocês entenderam? A mente condicionada, ela é do ego. Ela é da mente carnal. É a mente carnal que o Joel cita nas obras dele. E essa mente, ela tem, né, contido nela o inconsciente. Então, todos os condicionamentos, as crenças, né, que a gente tem, está dentro dessa mente condicionada. Os padrões de repetição, né, nossos e que a gente adquire aqui dentro desse sistema, né, caótico. E isso fica ali rodando, né, como um disco riscado. Até o momento que a gente se depara, né, com esses conteúdos aqui de pessoas que fizeram a realização, que saíram daqui, e a gente aprende que essa não é a mente verdadeira, né? Então, se eu não faço ali uma limpeza ali, se eu não deixo de me identificar com aquilo ali, de acreditar naquilo, o espírito aqui, ele não vai agir, né? Porque eu estou escolhendo outro lugar. Eu preciso sair dessa mente, deixá-la livre para acessar esse espírito, né? Essa consciência que o Joel fala. O lugar permanente do espírito, não funcionando com conceitos, crenças ou teorias. Por quê? Porque o julgamento pode estar equivocado, né? E na maioria das vezes está equivocado, porque a nossa percepção aqui ela é limitada. Eu só posso ver a verdade se eu estiver no espírito. O ego ele nunca vai trazer a verdade aqui, né? Ele vai sempre manipular. Mas habitando no abrigo secreto do Altíssimo, comungando com ele por dentro, sem tomar pensamentos, porque os pensamentos estão ligados à mente condicionada. Nessa permanência, o mundo inteiro é superável. Então, a questão do sofrimento, ele acaba sendo dissolvido, porque ele é uma ilusão. Até que eu entenda que ele é uma aparência aqui que até o Joel comenta, né? Ele faz parte de um julgamento da minha mente, por isso que se torna sofrimento, né? Quando eu permaneço nesse lugar, esse mundo, ele já, qualquer coisa que aconteça, né, nesse mundo, ele não é mais visto como uma ameaça, né? Ele é visto como algo que faz parte desse lugar aqui, enquanto houver uma única, na verdade, um único desdobramento de consciência aqui dormente, que vai continuar existindo.
Sua graça é a nossa suficiência, ou seja, basta. Sem precisarmos pensar na sua graça. Tudo bem? Até aqui? Alguém quiser comentar alguma coisa? Sua graça é a nossa suficiência. Sua presença é a realização em nossa experiência. Que experiência que é essa? Do ser individualizado que está expressando a consciência. Então, essa presença se realiza aqui, se concretiza, né? E é ela que passa a viver a experiência. Embora ela esteja vivendo a experiência, mas eu estou, como estou identificado com esse eu estou acreditando na limitação do eu. Então, eu projeto essas limitações ao invés de trazer a graça. Né? E aqui nessa presença, quando ela ocorre, esse eu, ele é absorvido dentro dessa presença. É aí a tal da questão da psicanálise, quando eles, né, ficam falando do superego. Não existe um superego. O que existe é quando a graça ela se faz presente, o ser já se manteve nessa realização, ela no comando vai realizar tudo o que precisa para que o ser aqui consiga concluir a jornada, né? Então, a sensação de entusiasmo, de alegria, de estar para a vida, né, de ganhar ânimo, disposição, de realizar as coisas aqui, vem da presença tomando lugar ali do ser. Não tem um superego junto com a presença, senão eu ainda estou dando realidade para o eu, né? E aí eu vou entrar em conflito. E um dos dois precisa assumir. Externamente, pode parecer um sucesso em algum empreendimento, mas tudo isso é aparência. Ou seja, você pode estar achando que o que aconteceu do lado fora, né, é essa realização. Mas ainda é muito mais do que isso. Vou só abaixar o texto aqui. Deixamos que esteja em nós essa mente que também estava em Cristo Jesus. A mente incondicional. Né? Livre de crenças, né? de conceitos. Mas não deixamos que pensamentos deste mundo se intrometam em nossa mente. Então, o que é esses pensamentos aqui? A questão da doença, da falta, né, que o mundo é mau, que tem que pagar as contas, tem os boletos, né, as preocupações que esse mundo tem, né? Nem mesmo pensamentos de melhorar esse mundo. Olha aí que interessante, né? A gente quer salvar o mundo, né? E o mundo não tem que ser salvo, porque o mundo não existe, né? O que tem que ocorrer, na verdade, é a unificação das mentes, né? Das mentes que estão, né, expressando o ser aqui, a unificação dessas mentes com a consciência, né? Com o Cristo, para deixar de projetar esse mundo, né? Deixamos que a mente que estava em Cristo Jesus esteja em nós, e ela atuará. Isso nos dará as novas melodias que procuramos, as novas ideias, os novos princípios, as novas descobertas ou as novas invenções. Então, você abre o campo ali, você abre um canal,
né? Que você vai receber todas as coisas que você precisa realizar. Né? Olha aqui, novas descobertas ou novas invenções. Né? Fornecerá abrigos, torres altas, esconderijos nele. Somente não devemos pensar nas coisas deste mundo e deixar que o Cristo dentro de nós nos ilumine. Quando não estivermos pensando, essa presença de Deus dentro de nós falará, nos revelará e nos capacitará. É por isso que eu sempre colocava uma frase lá no Instagram, né? Quem me capacita é Deus. Capacidade só vem dele, né? Só vem do Espírito. O ego, ele gosta de qualidades. Ele gosta de atributos, né? Mas a capacidade mesmo de exercer qualquer coisa aqui só pode vir do Espírito. Isso é chamado de, pelo Curso em Milagres, do currículo, né? O currículo do Espírito para cada um. Vanessa. Ou, isso, então, o entendimento não é que vão acontecendo transformações. E é aquilo que você me falou esses dias, quando eu te mandei uma pergunta, é que, na verdade, as projeções que diminuem. sim, sim. Então, quando a gente vai saindo dessa mente condicionada, dessa mente limitada, que está cheia de crenças ali, porque o ego, ele é crenças, né? O ego nada mais é do que uma crença que eu tenho sobre mim. Eu, saindo dessas crenças, eu vou para o ser real. Eu vou para aquilo que é verdadeiro. Né? Só que o movimento, ele vai sendo feito gradativamente. A consciência, ela é inteligente. Ela não vai fazer um movimento de uma única vez, porque ela sabe que não é assim. Né? Então, a gente vai, aos poucos, parando de projetar essas crenças que estão no inconsciente no mundo. Que é esse mundo? Esse mundo é o que eu estou vendo, é o que eu estou experimentando. Não tem nada fora de mim. Então, esse mundo que eu estou presenciando nesse momento é um mundo que está dentro. Está acontecendo dentro de uma mente, de uma única mente. Não tem. Quando a gente fala várias mentes, é que a gente está fazendo aquele desdobramento da consciência, né? Por exemplo, os outros irmãos, 7 bilhões de pessoas. São corpos apenas. Porque se você tirar os corpos, só existe um ser. Tá? Então, quando a gente vai fazendo esse movimento, Deus vai te capacitando, ele vai te dando ali habilidades e potenciais que você achava que não tinha para realizar algo que já está, né, descrito ali para você. Então, por exemplo, esses estudos, né, quem segue, por exemplo, dando aula disso, que nem o Sandro fez, outras pessoas fizeram no YouTube, Marcela Leal, não importa, né? É chamado de professores de Deus. Isso, esse tipo de conteúdo que nem o Joel fazia, só pode ser realizado através de uma capacidade espiritual. O ego não tem capacidade para transmitir isso aqui com clareza, né? Ele vai distorcer as coisas. Como é que ele vai aceitar aqui que a mente tem que estar em Cristo, né? Que você não pode se importar com as coisas deste mundo, não reconhecer as coisas desse mundo. Imagina, ele é desse mundo, ele o que mais ele vende para nós é isso, que você tem que experimentar essas coisas do mundo. E as pessoas caem na pegadinha. Elas começam no caminho espiritual, daqui a pouco elas dão umas escorregadas e voltam. E aí cai no deslumbramento. Né? Ganha um pouquinho mais de dinheiro, já é um prato cheio para voltar. Então, à medida que a gente vai fazendo esse desdobramento, as projeções que nós temos de sombra ali, elas vão diminuindo.
E vamos respeitando, né, o tempo de Deus, que não existe, né? É atemporal, é só aqui e agora. Mas a gente vai respeitando esse desdobrar sem desejar que algo seja feito, né, no tempo que você quer, porque aí você já está entrando com o ego, né? Que é aquela questão, eu não estou entendendo nada, né? Sou burra, antes eu entendi, agora eu não entendo. Quem é que está entendendo isso aqui, se tudo isso aqui já é da consciência? E vai chegar um dia que nós vamos ter que abandonar tudo isso, porque a consciência é onisciência e onipresença. E essa parte dele, a última aqui, é sensacional, né? Quando não estivermos pensando, eu não estou projetando, eu estou livre de desejos, essa presença de Deus dentro de nós falará, nos revelará e nos capacitará. Então, vai dizer, faça isso, faça aquilo. Lembro de uma aula do Sandro, que ele foi, acho que da aula do Caminho Infinito, e eu não lembro qual era o capítulo lá, que ele falava assim para a Samira, né? Eu vim aqui dar essa aula hoje, mas eu não sabia nem por onde começar. Aí eu só escutei, abra a boca. E é assim. Porque quem é que está trazendo a interpretação, se a pessoa está na receptividade? É o espírito. E o Sandro sabia disso. Né? Quando você dá espaço, é ele que vem trazer aqui o que tem que ser mostrado, tem que ser dito. E isso a gente vai construindo, né, aos poucos. Porque o condicionamento aqui é muito forte. É de muitas experiências. Lembra que o Joel fala, eu até postei isso lá no WhatsApp, e aqui no Telegram, às vezes a gente precisa de várias experiências para chegar em uma e fazer a realização. E aí ele fala, não se preocupe, se você não fizer no agora, você fará no outro agora. Pois aqui está. Sigamos o caminho. Tudo bem, gente? Essa parte aqui eu vou deixar para a próxima semana, tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa ou fazer um apontamento ou acrescentar. Vanessa. Oi. Pode falar. Assim, um comentário sobre o ego e sobre o que o Joel ensina. Mas, assim, eu tive uma percepção nesse caminho, nesse estudo do Joel, que também tem pessoas, que eu conheço duas, que pegam o ensinamento do Joel, mas eu posso ter visto errado, mas eu acho que o ego fala mais alto, acaba projetando o ego em cima do ensinamento do Joel. Isso até me distanciou durante um período pequeno, mas eu tive uma certa decepção com o ensinamento do Joel, porque tem pessoas que dão um estudo do Joel, mas que, sei lá, hoje eu vejo que foi puro ego. Você fala assim no sentido de distorcer o conteúdo? De se empoderar do conteúdo. Ah, tá. É além do poder. Eu sei. Cara, você tocou num ponto assim que é sensacional, porque o próximo capítulo do Trovejar, que a gente vai entrar semana que vem, é exatamente isso, indo além do poder. Isso aí tem a ver com o tal do ego espiritualizado, sabe? Porque todo conhecimento que a gente recebe aqui, eu tô falando desse nível, né?
desse conteúdo que a gente está pegando, que pode ser, por exemplo, a Advaita. Olha, me viu uma coisa agora que o próprio Joel fala, num Parêntese na Eternidade, que ele fala do Shankara, né? Que o Shankara foi o que trouxe o Advaita Vedanta no ano de 700. E ele fala que um conteúdo daquele que foi trazido aqui para a Terra só pode vir de dentro. Olha o que é isso. Só pode vir da consciência. É alguém que já está com a mente total livre, né? Já não está mais ligado a esse mundo aqui, que foi capaz de trazer tal conhecimento sem interferência do ego, porque o ego ele distorce, né? Você não sabe realmente o que está sendo trazido ali quando está no ego, porque ele não tem filtro, né? Ele vai trazer aquilo que está dentro da percepção, mas não dentro da verdade. Então, esse empoderamento de um conteúdo como esse é chamado do ego espiritualizado, que quer usurpar o poder de Deus. Mas você sabe, Marisita, que isso acontece, no meu entendimento hoje, eu acho que acontece inconscientemente. A pessoa, como ela não conhece a estrutura do ego, ela pode ser facilmente manipulada por ele. Essa é a minha percepção, tá? Posso estar enganada? Posso. Mas o que eu estudei aqui do curso em Milagres, o ego é um demônio. Mas isso que você falou agora é para quem estuda ou para quem dá o estudo? Para os dois. Porque aquele que está transmitindo, Joel fala isso também, aquele que está transmitindo um conhecimento desse precisa, antes de transmitir, ele precisa estar sem julgamento, precisa estar com a mente assim, entregue para o Espírito Santo fazer a interpretação. Se ele vai com a intenção de ganhar fama, que é inconsciente, que Joel até fala acho que é no Trovejar, né? A questão da fama, é muito fácil você se distrair aqui. Muito fácil. As tentações para quem entra no caminho espiritual são muito grandes. Porque vai afunilando, sabe? Você vai entrando num caminho que as provações ali, elas vão acontecendo, começa num nível pequeno, porque o ego acha que você vai desistir logo, aí você não desiste, você continua, e chega num nível que é tão apertado, né, que ele te atenta ali, você fala, olha, joga a toalha agora, que já deu. Então, isso vai tanto daquele que está ensinando, quanto aquele que está recebendo. Por exemplo, o ego já dizer para você que você já entendeu algo sem mesmo você ter entendido nada. Ou o inverso. Manipulação da mente. Tá vendo? Você não entendeu nada hoje, não pegou nada hoje. Vai ter que estudar isso aqui pro resto da vida, ou vai ter que ler 10 vezes porque você não entendeu nada. Condicionou ali. Entrega para o espírito. Então, por exemplo, você lê uma frase, aquela frase ficou ali, né, flutuando, suspensa no ar, aí você não entendeu, você dá um passo para trás e pede para trazer o entendimento daquilo, e vai trazer. Vai trazer. Pode não ser na hora, mas você vai receber. Então, essas pessoas, eu acho que, talvez não todas, né, mas eu vejo que é um inconsciente ali projetando querer reconhecimento e aprovação. Né? E é o ego, né?
Porque, veja, quando a gente está indo levar isso para outras pessoas, que vai chegar, né, alunos, né, porque no final das contas não existem alunos e professores, todos somos alunos e todos somos professores, né? Você tá tendo um chamado ali. E quando você vai levar isso, você está levando para você mesmo. Porque não existe o outro. Em última instância, não existe o outro. Então, para que você está ensinando? Se não é para você mesmo? Então, tudo isso aqui, no fim, é para mim. E foi isso que foi dito quando eu comecei a fazer a interpretação da rosa, né? Uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. E eu não entendia aquele capítulo. Para mim era. Falava, gente. E aí, uma vez eu, numa aula do Sandro, presencial, aqui em São Paulo, eu falei para a Samira, vocês podiam fazer uma aula, né, da Rosa, né? Ela falou, aquilo ali vai uma aula, duas, só desse capítulo. E eu não tinha entendido. Aí eu escutei assim, agora você vai dar aula desse capítulo, que aí você vai entender, porque é para você. E foi assim mesmo. Porque quem é que está vindo, né, fazer a experiência aqui? Se não o espírito, lembra? Só existe o espírito, não existe mais nada. Então a gente vai para aquela frase, né? Perdoa porque não sabe o que fazem e não sabe mesmo, né? Então é usurpar uma coisa que isso aqui é da pura consciência, isso aqui é da consciência. Quem trouxe isso aqui? Consciência. Ela te capacita. Sem ela, nada é possível, né? Eu tive essa revelação, que eu não sei se todo mundo sabe, acho que a Val sabe, eu faço sabonetes, né? Para vender. E eu adoro meus sabonetes, né? Só que teve um período que eu fazia sabonetes terapêuticos, né? Eu fazia com fins, né? Terapêutico. E quando eu tive um vislumbre da presença, em 2019, eu entrei em conflito, porque para mim não fazia mais sentido. E aí eu quis levar isso para o mundo, né? Eu falava, vai, Jesus, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Porque era a minha única fonte de renda. E aí eu perguntei, né? Fiz a pergunta para Jesus, mesmo direto. Eu falei, como é que vai fazer agora? Esses sabonetes para quem que vai? As pessoas não precisam disso. Eu só escutei assim, nada do que você faz, não é assim, não, tudo que você faz só pode ser feito porque eu te permito fazer. Tudo é uma expressão minha aqui. Olha isso. Então não importa o que você está. Você pode estar bordando, vendendo pastel na feira. Quem é que está capacitando ali o ser? Então não julgue, não julgue, porque pode não servir para você, mas está servindo o outro, né? Ainda precisa, né? E é uma expressão da consciência. Claro que você não, né? Fazer uma bomba atômica não é expressão da consciência, é uma expressão do ego. Vamos deixar isso bem, bem claro, né? E, mas assim, olha só o conflito, né? Porque eu achava que era eu que estava fazendo aquilo. Não. Quem faz isso aí, você só pode expressar isso porque eu te capacitei para fazer isso. Então não mistura as coisas, né? Não mistura. E é aqui o que o João acabou de falar aqui em cima. Aqui, ó, novas ideias, novas invenções, né?
Ele nos falará, nos revelará e nos capacitará. Porque antes disso, né, eu trabalhava em multinacional, trabalhei em várias multinacionais durante muitos anos. E eu era só o que eu sabia, né? Não sabia nem pregar um botão. E eu fui para isso, e foi isso que me manteve, e até hoje ainda me traz frutos, né? Como é que eu vou dizer que aquilo ali não tem, né, presença ali, não tem uma consciência ali? Pra se pensar, né? Bom, não sei se eu respondi a sua pergunta, Marisilda, deu uma estendida aí. Se você quiser perguntar mais alguma coisa, ou a Val, ou o Vitor. Sim, respondeu, sim, obrigada. Nada. Então, gente, se não tiver mais nenhum apontamento, eu vou encerrar aqui a aula por hoje. Aí a gente, terça-feira, está aqui. E depois a gente faz novamente essa aula aqui, tá bom? Certo. Gente, obrigada. Boa noite. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Boa Deus. noite, gente. E até a próxima. Até.